Continuando a leitura do livro O Néctar da Devoção, de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Estamos lendo sobre os sintomas do amor estático puro por Deus. Então, vamos começar a ler agora o outro sintoma, que é a devastação. Quando uma pessoa ela se confunde com a felicidade e a tribulação simultâneas e ela não sabe o que fazer, esse estado de confusão chama-se pralaya ou devastação. Uma pessoa nesta condição de pralaya, às vezes ela cai ao solo, sendo que então se manifestam todos os sintomas de amor estático. Quando as gopis elas estavam procurando Krishna e de repente ele saiu de dentro das moitas trepadeiras, todas elas ficaram aturdidas e quase sem sentidos. Nesse estado, as gopis elas estavam belíssimas. Este é um exemplo de pralaya, ou a devastação na felicidade. Então, devastação na felicidade se chama pralaya. É esse o estado que os devotos puros podem ter. Também existem casos de pralaya na aflição. Um desses exemplos é descrito no Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 39, verso 14, em que Shukadeva Goswami, ele diz ao rei Parikshit: meu querido rei, quando as gopis, elas sentiam a falta de Krishna, elas se absorviam de tal maneira em meditar nele, que todos os seus sentidos paravam de funcionar, fazendo com que elas perdessem toda a consciência corpórea. Era como se elas tivessem se libertado de todas as circunstâncias materiais, somente de pensar, de meditar em Krishna. Quando ele se separava, elas tinham esses sintomas. Dentre os muitos sintomas estáticos do corpo, o sintoma de aturdimento, ele é especial. Ele é especialmente significativo, conforme o grau de aturdimento. A força vital dentro do corpo se agita e, devido a tal estado, os outros sintomas estáticos amorosos alternam-se às vezes. Estes sintomas estáticos transcendentais, eles desenvolvem gradualmente e, no transcurso de tal desenvolvimento, às vezes eles são chamados fumarentos. Às vezes,
eles são ardentes e às vezes eles são brilhantes. Esses graus, eles são experimentados durante muitos e muitos anos e se os tendem a diferentes partes do corpo. Ao contrário do verter de lágrimas e de vacilar a voz, a condição de turdimento espalha-se por todo o corpo. O verter de lágrimas e o vacilar da voz, eles são apenas sintomas localizados. Então, esse aturdimento, ele pega o corpo inteiro, não somente localmente, como os olhos ou a voz. Entretanto, o verter de lágrimas, às vezes, ele faz com que os olhos, eles fiquem dilatados, esbranquiçados e, às vezes, ficam cristalinos. O cristalino dos olhos, eles ficam focados diferentemente. O vacilar da voz, ele pode às vezes provocar sufocação na garganta e ansiedade extrema. Como os diferentes sintomas destas manifestações estáticas, elas são localizadas, eles são acompanhados por diferentes reações locais. Por exemplo, quando a garganta ela é sufocada por causa de uma voz vacilante, pode-se dar um som como grirra. Sons dessa espécie, eles abafam a voz. E no caso de uma extrema ansiedade mental, podem manifestar-se de maneiras diferentes. Todos esses sintomas, eles são classificados dentro da condição estática, existencial, seca, conhecida como fumarenta, sendo que se exibem de formas diferentes. Às vezes, enquanto se participa da cerimônia de comemoração dos passatempos de Krishna ou na companhia de devotos, dança-se estaticamente. Sentimentos desses tipos, eles são chamados ardentes. Às vezes nas cerimônias, como diz aqui, de comemorações, festivais, existe a dança estática. Aquele que tem a êxtase da alma, ele dança. Isso é considerado como ardente. Nenhum dos sintomas supramencionados, ele pode ser manifestar sem o princípio básico do apego forte a Krishna. Na condição fumacenta de tais expressões estáticas, estes sintomas, eles poderiam, de outro modo, estar escondidos. O sacerdote Gargamuni, que estava executando uma cerimônia ritualística da casa
na casa de Nanda Maharaj, ele experimentou esse tipo de sintoma. Quando ele ouviu falar que Krishna tinha matado o demônio Aghasura, podia-se perceber algumas lágrimas em seus olhos, Gargamuni. A sua garganta, ela tremia e todo o seu corpo estava coberto de suor. Dessa maneira, o belo rosto do sacerdote Gargamuni, ele assumiu um aspecto atraente. Quando se pode perceber vários sintomas estáticos desse tipo, a condição ela é chamada ardente. Quando se expressa, quando nós podemos ver esse sintoma, ele é ardente. Por exemplo, um dos amigos de Krishna, ele lhe disse: meu querido amigo, logo que eu ouvi o som da tua flauta de dentro da floresta, as minhas mãos ficaram quase imóveis e os meus olhos se encheram de lágrimas, tanto que, na verdade, eu não fui capaz de reconhecer a tua pena de pavão. Minhas coxas, elas ficaram quase que completamente aturdidas, de modo que eu não conseguia me locomover, nem sequer 1 centímetro. Portanto, meu querido amigo, o amigo falando para Krishna, né? Eu tenho que reconhecer a vibração maravilhosa da tua flauta transcendental. Da mesma forma, uma gopi, ela disse a outra: minha querida amiga, quando o som da flauta de Krishna, eu tentei me esconder, quando eu ouvi o som da flauta de Krishna, eu tentei me esconder da reação das vibrações, mas, não obstante, eu não pude conter o estremecimento do meu corpo. E por isso, todas as minhas amigas que se encontravam na casa, elas puderam, sem dúvida alguma, descobrir o meu apego a Krishna. Uma golpe falando para outra. Quando não se pode conter os sintomas de êxtase e eles aparecem simultaneamente em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer categorias diferentes, esta fase de amor estático era chamada brilhante. A este respeito, cita-se o exemplo de que, quando o sábio Narada Muni, ele viu o Senhor Krishna parado diante dele, o seu corpo ficou tão aturdido que ele parou de tocar a sua vina, o instrumento musical. Por causa da sua voz vacilante, ele não conseguia oferecer nenhuma oração a Krishna e os seus olhos se encheram de lágrimas. Assim, a capacidade que Narada Muni teve de ver Krishna também foi obstruída. Quando se manifestarão os sintomas similares no corpo de Shrimati Radharani?
quando se manifestaram os sintomas similares no corpo de Shrimati Radharani, uma das suas amigas a criticou. Minha querida amiga, estás pondo a culpa no aroma das flores, pelas lágrimas em teus olhos, estás censurando o ar pelo arrepio dos teus pelos do corpo, e estás amaldiçoando a tua caminhada na floresta por tuas coxas estarem aturdidas. Porém, a tua voz vacilante revela que o motivo é outro, é simplesmente o apego a Krishna. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele observa que quando se manifestam diversos sintomas, muito notavelmente, pode-se chamar a condição do devoto de mais brilhante. Um amigo de Krishna, por exemplo, ele dirigiu-se a ele como se segue. Ele falou para Krishna: meu querido Pitambara, por causa da saudade que sentem de ti, todos os residentes de Goloka Vrindavana, eles estão suando eles estão se lamentando com diferentes palavras, e os seus olhos se umedeceram com lágrimas. Na realidade, todos eles estão muito confusos. Há um sintoma supremo de amor estático que se chama Mahabhava. Esta expressão Mahabhava só era possível em Shrimati Radharani. Porém, mais tarde, quando Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ele apareceu para sentir a disposição amorosa que Shrimati Radharani tinha, ele também experimentou os sintomas de Mahabhava. A este respeito, Srila Rupa Goswami Prabhu, ele diz, quando os sintomas de amor estático, eles passam a ser o mais brilhante, aceita-se essa fase como Mahabhava. Então, somente Shrimati Radharani tinha Mahabhava, esse sentimento maior. Maha quer dizer grande. Mas Mahaprabhu, quando apareceu, ele também tinha esse sintoma. Por quê? Porque Mahaprabhu é o próprio coração de Shrimati Radharani, o próprio humor de Shrimati Radharani. Por isso ele sentiu isso. Às vezes, os impersonalistas, que na realidade eles não executam o serviço devocional, eles podem também exibir tais sintomas de amor estático, mas isto não é aceito como êxtase verdadeiro. Isto não passa de um reflexo. Por exemplo, pode ser que, às vezes, em Varanasi, uma cidade santa para eruditos impersonalistas, se veja um sannyasi chorando
por ter ouvido as glórias do Senhor Supremo. Às vezes, os impersonalistas, eles também cantam o mantra Hare Krishna e eles dançam, só que eles não aspiram servir ao Senhor Supremo. O que eles querem é tornar-se unos com o Senhor Supremo, fundir-se em sua existência. Por isso, Rupa Goswami Prabhu, ele diz que mesmo que as reações ao canto se manifestam no corpo dos impersonalistas, eles não devem ser considerados como sintomas de apego verdadeiro, mas apenas reflexos. Assim como o sol, ele se reflete num quarto escuro através de um vidro polido, de um espelho. Contudo, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele é tão bom e transcendental que, eventualmente, ele pode derreter até os corações de pessoas que sejam impersonalistas. Rupa Goswami Prabhu, ele diz que os sintomas dos impersonalistas, eles não passam de meros reflexos de amor estático. E não o amor estático verdadeiro. Então é um reflexo. Os impersonalistas, eles podem sentir alguns sintomas desses, mas é o reflexo, não é o verdadeiro. Verifica-se às vezes que quando os lógicos dedicados, que não têm vestígio algum de serviço devocional e não compreendem realmente as glórias transcendentais do Senhor Supremo, que quando eles se sentam para ouvir as glórias do Senhor Supremo, parece que eles estão derretendo e vertendo lágrimas dos olhos. A este respeito, um devoto, ele fez uma declaração dirigindo-se ao Senhor Supremo deste modo: meu querido Mukunda, eu não consigo exprimir devidamente as glórias dos teus passatempos. Até o não devoto, quando eles ouvem falar em teus passatempos gloriosos, eles ficam comovidos. Eles vertem lágrimas dos olhos e eles começam a tremer. Na realidade, esse não devoto, ele não se interessa. Só um minutinho que eu vou ler novamente aqui. Até os não devotos, quando eles ouvem falar os teus passatempos, os passatempos de Krishna, os gloriosos, eles ficam comovidos, eles vertem lágrimas dos olhos e eles começam a tremer. Na realidade, esses não devotos não se entorpecem, eles são insensíveis. Porém, a influência das glórias do Senhor Supremo, elas são tão grandes que até os não devotos, eles vertem lágrimas às vezes. Verifica-se às vezes que o não devoto, que praticamente ele não gosta nem um pouco de Krishna, e ele não segue regras nem regulamentos, ele pode, mediante
a prática devocional fazer uma exibição de sintomas devocionais, chegando até a chorar numa reunião de devotos. Na verdade, entretanto, esse verter de lágrimas não é uma expressão de amor estático. Realiza-se simplesmente por uma questão de prática. Embora não haja necessidade de se descrever estes reflexos de amor estático, Rupa Goswami Prabhu, ele dá um exemplo em que não existe serviço devocional verdadeiro e se manifestam expressões deste gênero. Assim nós terminamos o capítulo 18 e agora vamos começar o capítulo 28 e agora nós vamos começar o capítulo 29. O título do capítulo 29 é Expressões de Amor por Krishna. Existem alguns sintomas corpóreos que exprimem o amor estático, esmagador. Estes sintomas, eles são em número de 31. 31 sintomas vão ser descritos agora. Sintomas corpóreos. Sintomas corpóreos de amor estático por Krishna. Então, eles são o desapontamento, a lamentação, a humildade, a culpa, a fadiga, a embriaguez, o orgulho, a incerteza, a apreensão, a emoção intensa, a loucura, o esquecimento, a doença, a confusão, a morte, a preguiça, a inércia, a timidez, a dissimulação, a lembrança, a tendência para discussões, a ansiedade, a reflexão, a felicidade, o desejo intenso, a arrogância, a inveja, a insolência, a vertigem e, finalmente, a vigilância. Então, essas são as expressões de amor por Krishna. Alguns sintomas corpóreos da expressão amorosa estática foram descritos aqui. Então agora, um por um, vão ser explicados esses sintomas corpóreos. Vamos começar amanhã, então, continuando a leitura do capítulo 29, para não parar no meio. Amanhã de manhã, nós continuaremos aqui a leitura do capítulo 29, na página 156 do livro O Néctar da Devoção.
Deixa eu olhar se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E vamos cantar então mais uma canção. Temos algum tempo? Cantar a canção glorificando Nityananda Prabhu. Sem Nityananda Prabhu, nós nunca vamos chegar nesse amor estático que foi falado hoje agora, lido. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Por enquanto não. Então vamos cantar a canção glorificando Nityananda Prabhu. Manashisha, uma canção composta por Narottama Das Thakura. A canção começa com Nitai Pada Kamala. Deixa eu olhar aqui a página do livro do Templo de São Paulo, qual que é a página que está essa canção. Página 112 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo, Manashisha, glorificando Nityananda Prabhu. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala. Jechaya Jagata Judai. Jechaya Jagata Judai. Henonitai Dinevai Radha Krishna Paitanai. Henonitai Dinevai Radha Krishna Paitanai. Giridakori Daronitai Rapaya. Giridakori Daronitai Rapaya. Sesambandana Hijara Brita Jangya Gelotara. Sesambandana Hijara Sesambandana Hijara Brita Jama Gelotara. Sei Pashu Bododurachara. Sei Pashu Bododurachara. Nitana Bodhilo Mukhe Majilo Sansara Sukhe. Nitana Bodhilo Mukhe Majilo Sansara Sukhe. Vidyakule Ki Kori Betara. Vidyakule Ki Kori Betara. Ahankare Mata Hoya Nitai Pada Pasariya. Ahankare Mata Hoya Nitai Pada Pasariya. Asakire Satya Korimani. Asakire Satya Korimani. Nitai Koruna Hari Vrajera Krishna Pave. Nitai Koruna Hari Vrajera Krishna Pave. Daro Nitai Charanutani. Daro Nitai Charanutani. Nitai Charana Satya Tahara Sevaka Nitya. Nitai Charana Satya Tahara Sevaka Nitya. Nitai Pada Sada Koroa
Sada Sada Coroacha Narottama Bodo Duki Nitai More Korosuki Narottama Bodo Duki Nitai More Korosuki Rakoranga Charanera Pasha Rakoranga Charanera Pasha Narottama Bodo Duki Nitai More Korosuki Narottama Bodo Duki Nitai More Korosuki Rakoranga Charanera Pasha Rakoranga Charanera Pasha Joyanitai, 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 Joyanitai. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos cantar agora Nama Sankirtan, Hari Harai. Depois eu olho quem está conosco aqui participando. Pelo Facebook. Só um minutinho. Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shri Madhusudan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Dara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunatha Echai Gosai Koricharana Banda Jahuti Vignana Zadishtapura Echai Gosai Jaramuni Karada Sabara Padare no Mora Panchagras
Tandera Charana Sivi Bhakta Sanevas Janame Morae Abhilas Ichai Gosai Jabe Braje Kulabasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Arande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Arande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Harinama Sankirtana Kohe Narsamadasa Harinama Sankirtana Kohe Narsamadasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora Hari, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Hare Hare, Gora Hari, Hare Hare, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, 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 Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está conosco aqui participando pelo Facebook.
Deixa eu olhar aqui no canal do YouTube. Ninguém fez nenhum comentário, nenhuma pergunta. Vamos olhar então agora pelo Facebook. Só um minutinho para abrir aqui. Nós temos hoje no Facebook a Malini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, o Toy Amor Prabhu, o Vraja Raja Prabhu, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vou olhar no outro aparelho, enquanto isso, quem está no Facebook recebe o darshan das deidades no altar. Temos também hoje conosco aqui o Lúcio Reis, o nome devocional dele é Lila Sundar Prabhu, também conosco. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até o programa da noite às 19 horas com o Gora Arati, depois os Kirtans, e às 20 horas continuaremos a leitura das aulas de Srila Acharya Maharaj. Dandavat Pranam a todos.